São Tomenses assistiram a uma semana de grande agitação, incógnitas e o propósito do resultado das eleições presidenciais do último domingo, que deveria ser um processo fácil, votação, contagem dos votos e anúncio dos resultados preliminares, acabou por não acontecer e acabou por gerar dúvidas e discursos inflamados contra o apuramento dos dados. No final da semana, os eleitores ainda não sabem ao certo com o que podem contar. Vamos de imediato para a análise a este processo com os comentadores Liberato Muniz, que está em São Tomé e Príncipe, e Danilo Salvaterra, no estúdio do Causa e Efeito. Agradeço a ambos, bem-vindos. Liberato Muniz, se tivesse de escolher uma palavra para designar o que está a acontecer com o apuramento das presidenciais, qual seria? Preocupante. E porquê? Eu acho que nós em São Tomé e Príncipe, de uma vez por todas, devemos trabalhar com mais competência, com mais responsabilidade, principalmente em termos das nossas instituições. Porque tudo o que está a acontecer neste momento, no meu entender, deve-se a erros que a partir não são admissíveis em instituições com essa alta responsabilidade. E mais ainda, mais do que esses erros, é na assunção desses erros no sentido de justificar e clarificar perante toda a população, logo a primeira, para que não haja dúvidas. E neste momento o que nós temos são dúvidas, particularmente a Comissão Eleitoral, que desde a primeira hora não foi capaz de justificar a toda a população são-tomense a razão da diferença dos votos. Isto torna-se preocupante porque criou-se um rebuliço quase de uma forma transversal, particularmente em relação ao candidato que ficou no terceiro lugar, em relação às dúvidas sobre eventuais fraudes que poderia ter havido nessas eleições, o que não é bom para a nossa instituição, para o nosso país. Pergunto agora ao Danilo Salvaterra. Danilo, obrigado uma vez mais pela participação aqui no Causa e Efeito. Numa palavra, como é que descreve esta situação? Caos. Preocupação de um lado, caos do outro. Caos é pior do que preocupação. Caos por quê? Não, caos porque, reparem, nunca se viu em parte nenhuma que num processo eleitoral todos os candidatos, quer os vencedores, quer os perdedores, a reclamarem, a dizerem que não concordam com o resultado. Por isso, quem poderá concordar? Se os candidatos todos, os vencedores e perdedores, não concordam, só pode ser o caos do sistema. Há aqui uma situação de falha dos organismos, nomeadamente a Comissão Eleitoral, que deveria zelar, e como ouvimos aqui também pelo nosso outro... Não, há uma falha geral, quer da Comissão Eleitoral, quer dos próprios candidatos, quando designam para os representarem nas mesas pessoas sem capacidades de avaliação e análise. É isto que depois acaba por provocar o caos. Mas esse é um trabalho absolutamente técnico, de contar votos e elaborar as atas. Pois, mas é preciso que as pessoas saibam elaborar as atas. É preciso que as pessoas saibam contar e que sejam sérias. O problema está aí. Não foram escolhidas as melhores pessoas, é o que está a dizer, então. É São Tomé e Príncipe dá-se ao luxo de normalmente privilegiar a mediocridade. Vamos então escutar o nosso convidado em São Tomé. Pergunto se nesta altura já não devia ter havido uma comunicação, se não da Comissão Eleitoral, que é de quem se espera uma resposta, mas de uma outra entidade, nomeadamente do Presidente da República em exercício ainda. Bom, eu devo dizer que o Presidente da República, Dr. Evaristo Carvalho, continua como era de antes. Não tem aparecido nos momentos cruciais, quando o país precisa precisamente deles para apaziguar, para dar uma palavra de conforto, digamos, de esperança a todos os santomenses. E isto é grave para todo o país. Porquê? Porque o grande problema, e isso indo ainda na linha daquilo que o Danilo dizia há pouco tempo, é mais grave, porque o problema são das mulheres e dos homens de São Tomé e Príncipe, porque mais do que a incompetência é a forma como sistematicamente continua-se a privilegiar
membros do comitê político, dos conselhos nacionais, dos partidos políticos, a presidirem os órgãos, um órgão tão importante como é a Comissão Nacional das Eleições. Quando nós temos pessoas que fazem parte dos partidos políticos como representantes e presidentes das comissões eleitorais, automaticamente as dúvidas surgem. E é preciso, de uma vez por todas, começarmos a profissionalizar esta área, porque a Comissão Eleitoral não tem que ter protagonismo nenhum. É, pura e simplesmente, uma instituição administrativa que faz o seu trabalho e tem que ter lá pessoas competentes, pessoas isentas, pessoas em que, no uso da palavra, nós reconheçamos a partida que são pessoas idóneas. E a Comissão já dizermos de alguma forma que a Comissão Eleitoral é em si, pela sua Constituição, já um espaço onde se luta por lugares, é isso? Se luta por... É um espaço onde se privilegia quem está no poder, independentemente do partido que seja. E nós temos tido sistematicamente pessoas que estão ligadas ao poder, pertencendo à comissão política dos partidos, na Comissão Eleitoral. E eu pergunto, é possível um presidente da Comissão Eleitoral ser totalmente isento quando ele está numa comissão política com os seus membros, sempre pressionados? Eu acho que não. Então, eu acho que são os homens e as mulheres santomenses que têm que, de uma vez por todas, dizer basta, isso não pode voltar a acontecer. Temos que pôr lá pessoas isentas, a partir idóneas, que possam fazer diretamente esse trabalho e que não levantem suspeitas de estarem a privilegiar esta ou tal pessoa. No fundo, são os santomenses que estão até a prejudicar neste momento o presidente da Comissão Eleitoral, porque atempadamente não deviam ter permitido para que ele lá estivesse. Porque neste momento, e ainda por cima, quando não há nenhuma justificação plausível da falta desses votos, torna-se preocupante. Mas então, deixa-me aqui fazer um ponto de situação. Nós sabemos que há falta de votos que não estão contados porque as candidaturas assim o está a dizer. Não temos absolutamente prova nenhuma nesta altura, que seja pública, que isso de facto tenha acontecido. É esta a sua leitura ou não? Não, a Comissão Eleitoral, no momento que divulgou os resultados, disse que haviam 81.123 votos válidos. Votos válidos. Isso são palavras do presidente da Comissão Eleitoral. E quando se soma todos os votos que eles mesmos anunciaram em relação a cada um dos candidatos, nós temos 76.690 votos. O que quer dizer que faltam votos. Então, devia ser a própria Comissão Eleitoral a ter notado isso. E aí sim, eu acho que é uma incompetência que elas tiveram, no sentido de dizer há uma dúvida, faltam votos e depois voltaremos brevemente a esclarecer. Ato simples que se devia ter feito e não se fez. Danilo Salvaterra, é esta diferença de votos reconhecida pela própria Comissão Eleitoral ou não reconhecida dá sim este ar de ter sido pouco diligente na altura de contar? Não, é exatamente isso. Primeiro que as pessoas em São Tomé e Príncipe, conforme eu estava a dizer, a mediocridade é premiada em São Tomé e Príncipe, porque esta Comissão Eleitoral em função, o seu presidente já foi presidente de uma anterior Comissão Eleitoral e os resultados não foram diferentes destes, não é? Mas ele continua. A questão da contagem, penso que o que disse bem o Liberato, provavelmente é o facto da Comissão Eleitoral não se ter retratado, não terem vindo ao público esclarecer exatamente o que se passou. É que são muitos votos. Pois, são muitos votos. Não se podem perder votos assim. Mas será que existiam esses votos ou não tiveram tempo de suprir esta dificuldade? Anunciaram pensando em poder vir a introduzir aqueles votos e não tiveram tempo, provavelmente. Mas isso configura uma irregularidade, não é? Mas as irregularidades nas eleições de São Tomé e Príncipe já é o padrão. Este é o padrão das eleições de São Tomé e Príncipe, infelizmente. Mas como é que se pode aceitar que seja o padrão? Não deveria ser, mas é esta que é a realidade. Agora, como é que se pode confiar numa democracia onde há quem pense, como o Danilo pensa, que o padrão é haver irregularidades a cada só há democracia quando as pessoas são livres. E em São Tomé e Príncipe as pessoas não são livres porque elas estão retidas por um pão. Elas têm carências.
e estas carências são superadas nos momentos eleitorais. Logo, elas não são livres, a própria democracia também não existe. Nós vamos dizendo que somos democráticos simplesmente pelo ato de podermos expressar as nossas ideias. Mas as escolhas em São Tomé e Príncipe não há liberdade enquanto as pessoas estiverem com aquelas carências. Pela pobreza. Pela pobreza. O Presidente da República foi muito claro na sua última mensagem ao país. Liberato Muniz, qual é a situação mais tranquila que se prevê para este momento que o país está a viver? Bom, eu acho que a situação mais tranquila primeiramente, apelar ao bom senso das pessoas. Eu acho que São Tomenses tem faltado muito aos São Tomenses aquilo que se diz bom senso. E esse bom senso, eu acho que deve ser esperar que as Assembleias Distritais façam uma dissecação daquilo que efetivamente aconteceu, que sejam discutidos e sejam apurados efetivamente esses votos, e que depois entregue ao Tribunal Constitucional que eles possam validar esses mesmos dados. Sem passar de novo pela Comissão Eleitoral? Não, passa diretamente para o Tribunal Constitucional. Depois será entregue ao Tribunal Constitucional para que eles possam validar. Nós sabemos que há neste momento a entrada de um dado para anulação dessas eleições. Eu espero que não venha acontecer, porque para mim não há dados passíveis que isso aconteça, mas é necessário que, caso hajam dúvidas nas mesas eleitorais, conforme manda a lei eleitoral, que eles sejam verificados, sejam discutidos e, se possível, que se faça novamente eleição nesses círculos eleitorais, caso hajam dúvidas. Eu acho que é este o ponto, e ninguém deve ter medo, porque eu acho que o país é livre, nós vivemos em liberdade, independentemente das condicionantes que o Danilo diz, mas é preciso que as coisas funcionem, mas é preciso também, sobretudo, que nós, em São Tomé e Príncipe, possamos apostar em competências. Nós não podemos continuar a escolher pessoas para dirigir o nosso país simplesmente porque são nossos amigos, porque têm dinheiro e porque podem pagar uns aos outros, não. E um dos grandes problemas que aconteceu precisamente é em relação aos delegados e aos delegados suplentes. Eles não podiam estar nas mesas porque só podiam estar cinco membros em cada mesa, mas todos os candidatos tinham um delegado suplente que tinha os mesmos poderes. O que acontece? É que as pessoas estão preocupadas, de certeza, com o dinheiro que recebem e não estão preocupadas em fazer o trabalho que está especificado no caderno eleitoral. Muitas vezes, porque não têm conhecimento, muitas vezes outros porque não têm capacidade de leitura, de interpretação daquilo que lá está, muitas vezes porque para eles a mediocridade é a essência. E nós não podemos ficar na mediocridade. Os santomenses têm a obrigação, até pela dimensão do país, até pelo quanto nós somos, de sermos excelentes em tudo quanto nós fazemos. E temos condições porque a aposta na educação tem sido fortíssima e não podemos continuar a relegar o país para uma dependência. E há aqui certamente pressões dos parceiros de São Tomé e Príncipe que certamente exigirão que este tipo de suspeitas seja rapidamente resolvido. Danilo, uma última questão. Como é que se sai deste momento complicado? Pela anulação e repetição de eleições, por uma clarificação mais Sim, técnica? eu acho que é mais por uma clarificação técnica do que propriamente a anulação das eleições, até porque o São Tomé e Príncipe não tem recursos para suportar umas eleições. Acho que a recontagem, conforme pedem os candidatos todos, é a melhor solução. Mesmo sabendo nós que nesta recontagem vai ser uma recontagem feita sob atas suspeitas, não é? Porque eu posso lhe dizer que assisti numa comissão, numa mesa eleitoral, a urna estava aberta, a urna não estava selada, o que só isto já põe em causa todo o processo. Mas nós não podemos repetir, mas se tivesse que ser, acho que essa seria das melhores soluções para São Tomé e Príncipe, mas não é possível. Última questão. O Presidente da Comissão Eleitoral tem condições para continuar? Nem o Presidente, nem a equipa têm condições para continuar. Mas não me estranha que daqui nas próximas eleições venha a ser ele próprio de novo o Presidente. Danilo Salvaterra, Liberato Muniz, agradeço aos dois convidados que aqui vieram olhar para esta semana complicada para
São Tomé e Príncipe no rescaldo das eleições, ainda por se conhecer o resultado destas presidenciais do último domingo.